aí, beleza? Aqui é Alexandre do canal Aprendendo e Fazendo. O vídeo de hoje é como melhorar a qualidade do som do headset ou microfone. Eu já fiz um vídeo anterior aqui, que é o terceiro vídeo mais visto do canal, onde eu ensinava a melhorar a qualidade do seu headset ou microfone, mexendo em configurações dentro do Windows. Na época eu estava utilizando o headset ele tinha uma qualidade de som bastante ruim, tinha ruído e tudo mais. E ali eu ensino várias coisas para você melhorar aí a questão do ruído, diminuir a sensibilidade do microfone dentro do Windows e tal. Claro, aquele vídeo lá, se você não viu ainda, eu vou deixar aqui no card para você, para dar uma olhada lá, porque lá tem mais detalhes. Aqui é só, digamos, um plus, que eu vou dar uma opção para você que já viu aquele vídeo e ainda não conseguiu melhorar a qualidade do som do microfone ou headset. Pois bem, atualmente aí eu estou com um microfone um pouco melhor, que é o BM800, e também estou utilizando uma placa USB aqui. Porém, se eu utilizar esse microfone com essa placa aqui, ou diretamente ligado na placa do meu notebook, a qualidade do som do BM não fica tão boa assim. O BM800 ele não tem tanta alcance da sensibilidade do microfone, e eu teria que falar muito mais perto para você me ouvir aqui com uma boa qualidade. Aqui eu estou falando mais ou menos da distância de um palmo, e a qualidade tá razoável, tá bacana. Eu consigo fazer aí as minhas gravações sem fazer um tratamento de som depois ou coisa assim. Fica um som aceitável para você que tem pressa, que precisa aí gravar coisas e não tem muito tempo para ficar fazendo tratamento de som. Essa configuração fica bem legal aqui. Eu vou mostrar para vocês então algumas coisas para quem tem problema lá dentro do Windows que não aparece a configuração para você mexer na acessibilidade do microfone. O Voicemeeter vai te ajudar muito nisso, tá? Eu vou deixar aqui o link também na descrição para você baixar aí esse programa. Ele é gratuito, ele aceita doações, ele tem uma propaganda, tal, alguma coisa assim ali que aparece, mas não incomoda muito e no geral ele funciona muito bem. Vai funcionar aí para você utilizar no Meter do Google, dá para usar também no Discord, você pode utilizar para gravação aí de vídeos aqui como eu estou fazendo agora, e ele vai funcionar normalmente, ok? Ó, eu já estou aqui com o programa instalado, tá? Mas você pode baixar aí no site, pode escolher alguma das opções aqui, pode ser em zip ou então o arquivo .exe aí, então não vai ter muito, só seguir a tela dele para instalação, não vai ter muito mistério para você instalar, ok? Aqui eu estou com o Voicemeeter aberto, como você pode ver, ele funciona como se fosse uma mesa de mixagem. Ele tem algumas opções aqui. Quando você for fazer aqui, ó, Hard Input, você tem que escolher o seu microfone. Aqui eu tenho algumas opções, esse aqui é o microfone do notebook, aqui tem outras opções USB e tudo mais. E aqui eu escolhi a opção do microfone USB, ou seja, ele capta o som do meu microfone USB e ele vai dar uma melhorada, vai melhorar aí o ganho do microfone, enfim. Aqui ele está configurado para 0 decibéis, mas se você ver aí eu posso mexer um pouco mais aqui, ele vai ficar mais estourado aí para você, ó, vai estourar bastante o som. Isso é a sensibilidade do microfone. E assim como no outro vídeo que eu mostrei, você pode aí utilizar o Voicemeeter para fazer esse controle e diminuir aí de repente o ruído, ó, se você botar bem baixo assim. Consequentemente, diminui o ruído que você tiver no microfone. E eu aqui, como não estou com grandes problemas de ruído, geralmente deixo aqui no 0 mesmo e vai funcionar bem. Outra coisa que você pode fazer de ajuste aí para melhorar o som da sua voz ou coisa assim, eu gosto de fazer o ajuste como está aqui, né? Você pode fazer aí de várias formas. Você pode puxar essa bolinha aqui, ó, e aí o som vai ficar diferente. Aqui seria o som normal, aqui é outro tipo de som, aqui também. Eu gosto de deixar aqui, que eu acho que a qualidade fica um pouco melhor aí, então você vai fazendo seus testes para ver como fica melhor. Isso aqui é bem simples aqui, o que estou mostrando para vocês é bem básico, mas já vai dar uma boa ajuda aí para quem não tem acesso ao controle de sensibilidade do microfone dentro do Windows, ok? Eu gosto bastante de usar o Voicemeeter, ele já funcionou também com o meu headset, porém, né, ele não faz milagre também, ele dá uma ajuda boa aí, mas se seu microfone for muito ruim, não vai dar uma grande melhora e ficar tão bom quanto o microfone que eu estou usando agora, por exemplo. Mas já vai dar uma boa melhorada aí para você utilizar. Inclusive o Voicemeeter pode ser usado aí para nos jogos que você tiver, no Discord e tudo mais. Vai servir bem você fazer essas configurações aqui. E aí você vê aí como é que fica melhor com o seu microfone, aumentando, diminuindo a sensibilidade do microfone, mexendo nessa parte aqui de regular a voz aqui como eu mostrei para você. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. No outro vídeo a gente recebeu aí bastante elogios, algumas pessoas conseguiram arrumar o som, algumas pessoas não conseguiram por conta desse problema para mexer na configuração de sensibilidade do microfone dentro do Windows, mas com o Voicemeeter eu acredito que você vai conseguir, você que teve problema, vai conseguir resolver isso agora com o Voicemeeter, ok?
Então utilizem aí o Voice Meter e me digam aqui nos comentários se serviu para você, se funcionou para você configurar e melhorar a qualidade do seu som, ok? Lembrando que para você aí remover ruído do microfone, o ideal é você baixar aqui a sensibilidade dos decibéis aqui, ó, para que tenha menos ruído, ok? Porém, claro, isso vai ter um efeito colateral. Quanto mais você baixa, mais baixo vai ficar o seu microfone, o ruído vai diminuir, mas o seu microfone também vai diminuir o volume, ok? Aqui no canal também, eu vou deixar aqui para você no card, tem um vídeo que eu mostro como você remover o ruído, dar uma melhorada boa aí na própria edição do áudio com o Audacity, se você grava os áudios separados. Eu vou deixar aqui no card para você, então dá uma olhada também se você quiser aí. Tem alguns tutoriais aqui no canal sobre tratamento de som e também essas configurações, né? A gente tem mais sobre configurações aqui para melhorar aí o seu som, ok? Valeu, obrigado por assistir até aqui e até a próxima.